Bom dia, hoje são 15 de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Colégio Dom Pedro II, Colégio Pedro II, um dos melhores colégios do Brasil. Cargo assistente de administração. Esse concurso realizou-se em 2010 e o órgão que elaborou as questões foi a AOCP. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, conforme dados da Polícia Civil do Rio, das 10.000 armas apreendidas com criminosos entre 1998 e 2003 no estado, 17% pertenciam a empresas de segurança privada, fecha aspas. O adjunto adverbial destacado acima expressa a mesma circunstância de expressão, dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. Muito bem. O que a questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa em que as expressões contidas nessa alternativa, em destaque, em negrito, seja também que essas expressões, ou apenas uma expressão, ou mais de uma expressão, sejam, ou seja, aqui um adjunto adverbial com o mesmo sentido do adjunto adverbial mencionado aí acima. A expressão em destaque, conforme dados da Polícia Civil do Rio. Entendeu? Então veja, essas expressões aí, conforme dados da Polícia Civil do Rio, essas expressões aí em destaque no texto, trazem aí a função de objeto, ou melhor dizendo, adjunto adverbial, entendeu? Trazem a função de um adjunto adverbial. Então você tem que entender aí, tem que descobrir qual é a função desse adjunto adverbial aí. Se ele indica tempo, se ele indica lugar, se ele indica modo, entendeu? Se ele indica finalidade. Então você vai descobrir o adjunto adverbial que está aí nessas expressões, conforme dados da Polícia Civil do Rio. O que isso significa? Quando você diz conforme dados da Polícia Civil do Rio. Então, sabendo aí, sabendo a natureza desse adjunto adverbial aí, representado por essas expressões, é que você vai procurar a alternativa que traga apenas uma expressão ou várias expressões indicando o mesmo sentido do adjunto adverbial. Por exemplo, se você acha que, conforme dados da Polícia Civil do Rio, se você acha que isso aí representa um adjunto adverbial de tempo, então você vai procurar a alternativa que traga também um adjunto adverbial de tempo. Viu aí? Se você acha que as expressões, conforme dados da Polícia Civil do Rio, representam um adjunto adverbial de lugar, então você vai procurar a única alternativa que traga também um adjunto adverbial de lugar. Entendeu? Muito bem. Já que agora você entendeu o que a questão quer, procure aí um adjunto adverbial no mesmo sentido das expressões conforme dados da Polícia Civil do Rio. 1 minuto, depois eu volto.
muito bem, gente. Então vamos aí resolver a questão. Vamos encontrar o que a questão quer. Ela quer que você encontre a única alternativa que traga ali, que encontre palavras ali, na única alternativa, palavras que trazem a mesma função adverbial da expressão destacada no texto acima, conforme dados da Polícia Civil do Rio. Então essas expressões aqui trazem a função de um adjunto adverbial. Mas que adjunto adverbial? De modo, de finalidade, de lugar? É isso que a questão quer. Então, para que eu encontre a alternativa que traga palavras que expressam esse mesmo adjunto adverbial, então eu tenho que saber, antes de procurar, eu tenho que saber a função desse adjunto adverbial aqui, com essas expressões. Então vamos aqui, veja a expressão, conforme dados da Polícia Civil do Rio. O que eu quero dizer com isso? Conforme dados da Polícia Civil do Rio, das 10.000 armas apreendidas com criminosos, etc. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo assim, conforme dados da Polícia Civil do Rio, esse advérbio aí é um advérbio que significa conformidade, não é? Conforme, conformidade. De acordo, não é isso? Em razão das afirmações da Polícia Civil do Rio, olha aí, conforme, ou seja, em conformidade com os dados da Polícia Civil do Rio, viu aí? Então essas expressões, conforme dados da Polícia Civil do Rio, trazem a circunstância de conformidade. Eu estou afirmando uma coisa com base em dados fornecidos pela Polícia Civil do Rio, de acordo com dados fornecidos pela Polícia Civil do Rio, entendeu? Então, essa expressão, conforme dados da Polícia Civil do Rio, representam um adjunto adverbial de conformidade, conforme a Polícia Civil me informou, entendeu? Então eu já sei agora que conforme dados da Polícia Civil do Rio, representam essas expressões um adjunto adverbial de conformidade, conforme, de acordo, levando em conta, entendeu? Então agora eu vou procurar a alternativa que traga também uma expressão ou expressões com a mesma função, adjunto adverbial de conformidade. Certinho, gente? Você entendeu, não é? Então vamos agora procurar a alternativa. A alternativa A está em destaque assim: só em São Paulo, veja bem, só em São Paulo, de acordo com o sindicato patronal, há 128 mil vigilantes. Eis a afirmação aí. A expressão que está em destaque é só em São Paulo. Então você vê que essa expressão aí, só em São Paulo, nada tem a ver com as expressões acima, conforme dados da Polícia Civil do Rio. A expressão aí, só em São Paulo, pode trazer a função de adjunto adverbial, não de conformidade, mas de lugar. Eu estou dizendo só em São Paulo, ou seja, somente em São Paulo, viu aí? Isso aqui é um adjunto, essa expressão traz a função de adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar, que é diferente de adjunto adverbial de conformidade, como as palavras aqui, conforme dados da Polícia Civil. São funções adverbiais diferentes. Então, a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A alternativa B, de bola. Quando roubadas, veja a expressão em destaque aqui. Quando roubadas, são usadas em crimes comuns. Então você vê a expressão aqui em destaque, ela não traz aqui a função de um adjunto adverbial de conformidade, como as expressões acima, conforme dados da Polícia Civil do Rio. Você vê facilmente que quando roubadas, traz aí a função de adjunto adverbial de tempo, quando roubadas. Quando eu viajar, quando representa aí tempo.
Então você vê facilmente que na alternativa B de bola, quando roubadas, não traz aí a mesma função de um advérbio de conformidade conforme as expressões no texto acima. Diferentes, então. Então essa aí, a alternativa B, não é a alternativa que a questão quer. Alternativa C, temos aí em destaque, em cada ação dos ladrões, podem ser roubadas até 5 armas de uma vez. As expressões em destaque aí, em cada ação dos ladrões. Em cada ação dos ladrões, não traz a função de adjunta adverbial de conformidade. Não há nada de conformidade aí. Quando eu digo em cada ação dos ladrões, podem ser roubadas até 5 armas de uma vez. Então essas expressões aí em destaque não trazem a função de um adjunto adverbial de conformidade, como as expressões acima, conforme dados da Polícia Civil. Então a alternativa C de casa não é a alternativa que a questão quer. Vejamos a alternativa D de dado. Está escrito assim, em destaque. Segundo os pesquisadores, há brechas na fiscalização por parte da Polícia Federal, PF, Polícia Federal. Você vê as expressões aí em destaque, segundo os pesquisadores. Então veja, faça uma comparação, se essas expressões aí têm a mesma função de adjunto adverbial da expressão acima, conforme dados da Polícia Civil do Rio. Veja se tem o mesmo sentido. Eu digo assim, conforme dados da Polícia Civil do Rio, e digo, segundo os pesquisadores, e posso dizer também, segundo os dados da Polícia Civil do Rio, não posso dizer? Veja, eu digo, conforme dados da Polícia Civil do Rio, e digo, segundo dados da Polícia Civil do Rio, você vê que encaixa, não é? Isso quer dizer o quê? Que a expressão na alternativa D de dado, a expressão em destaque, segundo os pesquisadores, traz também a função de um adjunto adverbial de conformidade, tal qual a expressão, as expressões acima, conforme dados da Polícia Civil do Rio. Quando eu digo conforme dados da Polícia Civil do Rio, é a mesma coisa que dizer segundo dados da Polícia Civil do Rio, ou segundo os pesquisadores, ou seja, em conformidade com os pesquisadores, em conformidade com os dados da Polícia Civil do Rio. Então você vê que a expressão, as expressões na alternativa D em destaque, segundo os pesquisadores, tem a mesma função de adjunto adverbial da expressão acima no texto. Então encontramos finalmente a alternativa que a questão quer. Encontramos expressões aí na mesma função de adjunto adverbial de conformidade. Encontramos, enfim, a alternativa que a questão quer. A alternativa E diz assim, em julho, uma viatura de escolta armada da empresa Pentágono. Veja a expressão em julho aí em destaque. Essa expressão aí em julho não tem a função de adjunto adverbial de conformidade. É diferente. É diferente. Aí é uma circunstância, traz uma função de adjunto adverbial em julho de tempo, não é? Um mês de julho, de tempo, e não de conformidade. Então você vê facilmente que a única alternativa correta é a letra D, a letra D de dado, porque, segundo os pesquisadores, é a mesma coisa que dizer conforme os pesquisadores, é a mesma coisa que dizer conforme dados da Polícia Civil do Rio, é a mesma coisa que dizer segundo dados da Polícia Civil do Rio. Mais um vídeo e muito obrigado.